excelentíssimos ministros integrantes dessa sexta turma, integrante do Ministério Público Federal, colegas advogados, estudantes que estão aqui. Eu quero sustentar aqui, Excelência, porque é exatamente essa a questão. A decisão de primeiro grau que limitou o exercício profissional do Anderson, do advogado, foi para que ele não possa advogar na área criminal. Só que o Anderson não sabe advogar na área civil. Ele não advoga na área trabalhista. Ele tem 2 especializações na área criminal. A vida dele sempre foi, há 12 anos, defender gente, buscar libertar gente. Tem uma frase que eu li antes de vir para cá, e é mais ou menos isso, que está dizendo assim, se você está passando pelo inferno, não pare. E é isso que eu tento fazer com o Anderson, conversando com ele, porque ele está passando por um inferno. Ele está vendo a profissão dele, aquilo que ele ama, ele é professor universitário, nós temos estudantes aqui, ele está vendo a vida dele ser destruída por ter defendido gente. Porque integrante de facção criminosa é gente. O advogado ele pode defender o pecador. E esses pecam porque são fios desencapados. E tem algumas considerações que eu quero trazer a Vossas Excelências para poder ponderar com relação a isso. Eu juntei agora, meio-dia, uma carta do Anderson, uma declaração do Anderson, dizendo que se Vossas Excelências entenderem, por não revogar essas cautelares que o impedem de trabalhar na área criminal, ele concorda que seja limitado a ele o acesso aos presídios, o acesso às delegacias, mas ele quer fazer audiência, ele quer poder sustentar um HC, ele quer poder defender, porque ele é advogado, é o ganha-pão dele. Hoje o único sustento que ele tem é da academia, é da faculdade que ele é professor. E a universidade não o demitiu, não o exonerou, porque isso deu uma repercussão no meu estado. Colocaram o nome desses advogados na imprensa, e ele não perdeu o emprego. E os alunos dele o apoiaram. Os alunos dele me mandaram mensagem na internet falando, defende o Anderson, luta por ele, porque nós gostamos dele, ele é nosso professor, ele é um cara honrado. E eu conheço o Anderson é meu amigo. E tem algumas questões aqui que eu quero trazer a Vossas Excelências, porque é desproporcional estas medidas cautelares. E elas são desproporcionais porque elas foram solicitadas de uma maneira que deixa evidente que os integrantes do Ministério Público de primeiro grau não entendem o que é a lida do advogado com seu cliente. E eu vou trazer esses pontos específicos para os senhores. E o Anderson, ele não está na mesma situação dos outros acusados. Porque tudo começou aqui nessa discussão do processo, porque tem uma advogada de uma outra cidade do meu estado, para salvo engano é Marabá, que ela estava levando e trazendo bilhetes. Estava funcionando de pombo-correio. E o Anderson não é pombo-correio. O Anderson advogou às claras. O Anderson advogou bem. E o Anderson recebeu honorários pelo trabalho que prestou. Por que eu digo que ele advogou às claras? Porque em todas as petições que ele assinava, ele dizia, fulano de tal é integrante de facção criminosa, mas tem direito à progressão de regime. Fulano de tal é integrante de facção... Ele escrevia na peça, isso está nos autos. Lá no meu estado, para você falar com o preso, tem que agendar. Para você falar com alguém que é de facção criminosa, você tem que justificar. Isso aqui está no recurso também. Isso daqui é a justificativa do agendamento, para você poder falar com o preso. Essa justificativa, a SEAP, a Secretaria, pode indeferir. Ela pode chegar e dizer, não é idônea a tua justificativa, você não vai falar com o preso. Quando é faccionado, quando é integrante de facção criminosa, tem que justificar. E tem que ser uma justificativa idônea para você falar. E o Anderson, ele advogou bem, porque todos os requerimentos dele, que ele fez à SEAP e ao Judiciário, foram fundamentados. O juiz deu, concordou com ele, secretário deu, Ministério Público não recorreu da decisão do magistrado. Então, está todo mundo em conluio? É juiz que tem que responder também porque deu decisão para faccionado? É integrante do Ministério Público porque não recorreu? É secretário da SEAP porque concordou, diretor de presídio?
E ele recebeu os honorários. E recebeu os honorários em conta. É verdade que tem alguns depósitos que foram realizados na conta da mãe dele, mas o Anderson justificou quando foi ouvido pelo Ministério Público, porque os próprios que estavam pagando falavam que estavam com problema para depositar no banco dele. Naquela época não tinha Pix. E esse que é o ponto. Os fatos aqui são todos de 2019 e de 2020. A ordem do juiz, a ordem do magistrado, é de 2023. E o Ministério Público diz que todos os fatos são de 2019 e 2020. Ah, mas nós podemos ponderar. Integrar a organização criminosa perpetua no tempo a questão da contemporaneidade, como é a jurisprudência. É verdade. Mas nós temos que observar isso com Grano Salles, porque o próprio Ministério Público diz que ele não advogou mais para nenhum integrante de facção criminosa de 2020 para cá. E não é crime receber honorários de facção criminosa ou de integrante de facção criminosa. Isso não é lavagem de dinheiro. Até porque, se fosse, não dava mais para advogar no Brasil. Porque hoje o artigo 288 é letra morta. O Ministério Público basta que tenha um número legal e ele já denuncia por ORCRIM. Basta que, nesse caso, Excelência, que nós substituamos o nome facção criminosa por uma empresa que está sendo acusada de um crime ambiental. Essa empresa está sendo investigada por ORCRIM. Esta empresa contrata um advogado para defender os seus integrantes. E ela paga esse advogado. Isso é crime para o advogado? Receber esses honorários e trabalhar? Ele não está maquiando o trabalho. Ele não está nem sendo acusado de lavagem de dinheiro, mas eu estou explicando aqui para compreender a seriedade que é esse precedente. O problema que é isto. Nós sabemos de relações promíscuas da advocacia com integrante de facção criminosa, só que isso é diferente. O caso desse rapaz não pode ser considerado, como diz lá no meu estado, farinha do mesmo saco. Ele não pode ser posto junto com o joio. Ele não é joio, ele é um excelente advogado. Ele é pai, tem um filho agora de 2 anos e 6 meses, quer trabalhar. Ele é um homem digno. E tem um ponto aqui que é importante. O que está dizendo o Ministério Público? Ele diz que o Anderson apresentou relatório para a ORCRIM do atendimento realizado com o faccionado, porque eles falam que o Anderson recebia ordem e seria subordinado ao ORCRIM. Isso não é verdade. Está aqui o relatório, nós juntamos no processo, está desde o início do processo isso, está aqui. Esse é o relatório. Isso todo advogado faz para um cliente, pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser uma família. É você dar o feedback para quem está lhe contratando. É você explicar, estou lhe chamando para defender uma pessoa. O que está acontecendo naquele caso? Como é que está sendo as coisas? Tu tem que explicar. Como é que o advogado não vai explicar? Muitas pessoas que me procuram no escritório é porque falando que lá nos outros escritórios não estão informando para elas o que está acontecendo no processo. O advogado sumiu. O advogado sumiu, o advogado que não passa informação. E o Anderson passava informação. E não era uma informação submissa. Era uma informação da seguinte forma. Solicitação. Solicitação, está aqui. O nome é exatamente esse, solicitação. Vem pedir apoio da família, se é possível, ao defensor fazer um pedido de progressão de regime, pois o mesmo já se encontra de cadeia vencida no fechado da unidade. Retorno. Não tem direito ainda à progressão de regime e demais benefícios. Em análise da certidão carcerária, verificou-se que o apenado terá direito à progressão do regime em 13 de 3 de 2019 e livramento no dia 31 de 8 de 2019. É informação técnica. Ele está dando uma informação técnica. Ah, é para um cara que é de facção criminosa? Paciência. Advogado criminal, se a gente fosse advogar só para santo, era melhor montar uma igreja e não um escritório. Então, olha esse outro ponto aqui. Eu estou trazendo isso para os senhores saberem o que está acontecendo. Diz o Ministério Público ainda, os acusados não eram contactados por familiares dos presos, mas sim chamados pela ORCRIM para atendê-los.
Esses presos, Excelência, são abandonados, eles são integrantes de facção criminosa. Quando um cara está respondendo por um processo criminal, a família vai, a mãe vai, a esposa vai. Mas agora o cara começa, ele entra realmente para o crime, fica toda hora naquilo, a família abandona. O pai abandona, a mãe já diz que não dá mais. É muita humilhação, tem que ficar nu, é uma vergonha. É muito complicado você ter que ficar visitando. Então, essas pessoas são abandonadas, sim. Tem muitas vezes que, quando a gente vai no presídio, eu vou atender um preso, ele diz, doutor, tem um aqui na minha cela, meu companheiro de cela, que ninguém fala por ele. Dê uma olhada no processo dele. Da próxima vez que o senhor vier comigo, o senhor me diz o que aconteceu para eu poder contar para ele. Então, aqui, quem estava ligando para eles, estava ligando aqui para o Anderson, era integrante do PCC, eu queria que você fosse dar uma olhada lá no meu irmão, eles chamam de irmão, né? Está aqui no processo, eu não advogo para eles. Mas eles vão lá, dá uma olhada, ver o que está acontecendo, atenda-o. E ele ia lá e atendia, e era pago por isso. Ele recebia em conta, não tinha recebimento em dinheiro em espécie, era em conta. Outro ponto. Diz que o Anderson visitou o preso sem ter a procuração dele. Isso o Ministério Público coloca? Eles foram para podcast dizer dessa operação, Sintonia dos Gravatas. Ah, ele atendeu um preso lá sem procuração. Como é que tu vais falar com o primeiro preso que tu nunca viste na tua vida e tu já tem procuração dele? Tem que ir lá para conversar com a pessoa e saber se tu vais advogar ou não. E o Anderson explicou isso quando ele foi ouvido no processo, dizendo que tinha presos que, quando o ouviam, conversava com ele e falava, não, doutor, eu já tenho meu advogado, não quero que o senhor me defenda. E aí ele não pegava a procuração e não defendia o cara. Todos os casos que o Anderson defendeu, ele tinha procuração. Então não existia vinculação nem do preso à facção que ele pertencia e nem subordinação do Anderson à facção, porque o Anderson podia não escolher não defender o cara. Ele ia lá atendê-lo, deixa eu ver se tem direito. Como ele escreveu aqui no relatório, não tem direito. Então ele não tinha subordinação técnica, ele não era funcionário da facção criminosa, é advogado contratado. E esses fatos, Excelência, para não me alongar muito aqui, todos eles são de 2019 e 2020. Essa decisão do juiz de primeiro grau, ela é de 2023. E no Tribunal de Justiça do Pará, foi dada uma liminar, o desembargador Leonan Cruz, que é advindo do nosso 5º Constitucional, e revogou todas essas cautelares. E colocou esse rapaz para trabalhar, e ele trabalhou durante 3 meses. E não teve um faccionado, não tem um fato novo, não tem uma questão desse tempo que esse rapaz passou trabalhando, advogando. E aí vem o tribunal e caça a liminar com voto, está errada a ementa, porque se for assistir o voto está lá, 1 minuto, 1h30 do julgamento, o Leonan diz que ele não concorda, não foi unanimidade, ele é contrário a essa cassação da liminar para esse rapaz parar de trabalhar. E com 2 pareceres do Ministério Público Estadual da Procuradoria, pedindo para revogar, porque para o Anderson, não está falando dos outros, para o Anderson, não é para ter essas cautelares. Para ele, especificamente, para ele. E aquilo que eu disse aqui no início, né? A CEAP, ela monitora. Então, o Anderson assinou uma carta aqui para Vossas Excelências, dizendo que ele, se Vossas Excelências entenderem por não revogar essas cautelares, que eu entendo que é a medida mais justa, ele não é justo o que está fazendo com ele, porque o Ministério Público até hoje não ofereceu uma denúncia criminal. Está nessa conversa fiada de que é sério, é grave, não sei o quê e tudo mais, ele não foi denunciado ainda há um tempão, ele já está quase 9 meses sem poder trabalhar. Mas o Anderson concorda. Ele se coloca à disposição, eu não vou no presídio, eu não vou na delegacia, eu só quero advogar, eu só quero trabalhar. Então eu estou vindo aqui a Vossas Excelências falar por um advogado que está enfrentando um inferno na vida dele. E eu não vou deixar ele parar. E a gente vai lutar até que ele possa voltar a trabalhar. Muito obrigado. Presidente, repulso o mandato de segurança.